Ora, boa noite. Ainda não vejo ninguém. Quando chegares, que sejas bem-vinda ou bem-vindo. E eu prevejo que possa ser eventualmente bem-vinda em primeiro lugar. E não me enganei, bem-vinda Julieta, mais uma vez. Ora, vou só fazer aqui uma pequena operação e já iniciamos. Ora, só um momento e estamos mesmo a começar. E sim. Ora então, bem-vindas e bem-vindos. Mais uma vez obrigado pela vossa presença. Hoje vamos falar sobre planeamento do propósito. E falar em planeamento do propósito, num sentido mais profundo, pode até ser uma contradição ou um paradoxo. Se pensarmos numa afirmação do professor Agostinho da Silva, que eu acho que já partilhei ao longo destas emissões, que é a afirmação: não faças planos para a vida, porque a vida pode estragar os planos que a vida tenha para ti. Sintetiza muito daquilo que pode ser o cuidado que devemos ter a considerar esta dimensão do planeamento. E principalmente quando pensamos em propósito, quando pensamos na expressão autêntica e criativa de quem somos. Porque se considerarmos que essa expressão tem a sua própria agenda, por assim dizer, e contornos que a nossa cognição humana não consegue alcançar, abarcar, então também sabemos que é uma parte fundamental desta definição de planeamento que seja uma definição que considere precisamente o espaço necessário para que possa germinar essa planta, então, que tem uma grandeza e uma forma de expressão que vai muito além da nossa capacidade de planear, de definir de uma forma mais convencional tempos, tarefas, objetivos, etapas, formular projetos e tudo aquilo que envolve as perspectivas mais convencionais do planeamento. Portanto, feita esta ressalva inicial, eu de facto tenho aqui uma proposta para nós então planearmos o nosso propósito, tanto quanto seja possível, mas essa proposta parte naturalmente da base comum que eu tenho procurado ativar e tenho procurado transmitir ao longo destas transmissões da melhor maneira que sou capaz e, portanto, nada como fazer exatamente isso mesmo agora. E começamos pela mesma base de sempre, que é a base de, primeiro, vamos considerar precisamente a nossa atenção plena no aqui e no agora, através daquelas portas fundamentais que já falámos, ou aqueles portais fundamentais. Boa noite, Julieta, e boa noite, Adélia, mais uma vez, bem-vindas. E a partir então dessa triplicidade que é o meu, entre aspas, canivete suíço de presença, que ativa atenção na respiração, observar sem pensar e sentir a energia vital, através destas três vias ou portas ou portais de acesso, estamos então em condições de nos enraizarmos, nos centralizarmos e estarmos num estado o mais presente possível para podermos então passar às etapas seguintes. E então, a primeira etapa de planeamento tida como tal é a etapa que eu identifiquei aqui como considerar. Considerar. E o que é que nós vamos considerar? Vamos considerar então nessa expressão criativa autêntica de quem somos, vamos considerar as dimensões da atenção, neste caso uma atenção mais focalizada em identificar essas expressões quando estão a acontecer e em criar as condições, criar o espaço para que possamos consistentemente, recorrentemente, periodicamente, dedicar-nos então a deixar florescer, a nutrir, alimentar ou também revelar, descobrir, aprofundar essas dimensões do nosso propósito.
E isto é absolutamente decisivo para podermos lidar com as emanações, por assim dizer, com ou sem aspas, dependendo da perspectiva, com as emanações que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa percepção nos trazem para que tenham uma existência de manifestação. Aqui na Terra, aqui no contexto prático e operacional e operativo em que encontramos. Portanto, esta é a primeira parte da questão considerar. Considerar a dimensão espaço, atenção, observação, testemunho, que nos permite então reconhecer, não só dentro como fora, aquilo que está a querer desabrochar nesse mesmo momento. E fazer isto consistentemente, recorrentemente, e ser uma prioridade-chave nas nossas vidas. Eu tenho repetido isto ao longo de várias transmissões, mas para mim nunca é demais repetir, nunca é demais reforçar. Porque esta base, tanto interna como externa, é a base a partir do qual tudo pode florescer. Portanto, a questão da atenção é fundamental. Segunda coisa, na dimensão considerar. Tempo. Vamos reservar tempo, boa noite Sílvia, bem-vinda. Vamos reservar tempo para poder, de facto, tornar reais as condições de nutrição do nosso propósito e da forma como ele se manifesta. Portanto, essa é uma parte do planeamento fundamental. Porque se eu não fizer nada antecipadamente que reserve esse tempo, o que acontece muitas das vezes na vida acelerada, instável, imprevisível e sobrecarregada que muitos de nós temos, é que não vamos encontrar esse tempo se não o criarmos antes. Portanto, reservar um bloco de tempo, e não interessa quanto, embora obviamente a influência sobre a velocidade, a riqueza e o tipo de possibilidades que se manifestam em termos daquilo que nós limiarmos, não é? Porque obviamente se eu definir 5 horas por dia é completamente diferente de definir 5 minutos. Embora para umas circunstâncias 5 minutos seja mais do que suficiente, e para outras 5 horas pode não chegar. Portanto, também contextualizar as reservas de tempo é importante. E a terceira coisa, neste pilar da consideração, é a energia. Que tipo de expressões de energia eu tenho de considerar para que o meu propósito possa florescer da melhor forma? E é fundamental pensar aqui de uma forma muito high level, antes de ter uma visão mais clara, ou visões mais claras, ou mesmo tendo as visões mais claras, mas esta é a base de tudo também. E a energia começa em nós, começa na nossa própria energia. Portanto, começa com a nossa saúde e começa com todos os pilares dessa saúde, com todos os mecanismos e todos os processos naturais que fazem com que essa saúde se manifeste, não é? E temos aqui quem esteja a assistir que trabalha precisamente nesta área. E, portanto, nós sabemos que a alimentação ou a nutrição é fundamental, sabemos que o descanso é fundamental, sabemos que o exercício físico é fundamental, a recuperação, que está associada ao descanso, mas aqui podemos incluí-la na perspectiva ativa, associada também à prática de exercício físico, é fundamental. E todos estes elementos têm de ser considerados quando estamos a pensar na expressão autêntica do nosso propósito e têm de ser contemplados para o planeamento, porque não é possível uma manifestação ao mais alto nível de quem nós somos, sem haver uma forte capacidade de geração de energia e de expressão dessa energia no momento em que ela é necessária para então desbloquear as dimensões do nosso potencial. E porque sim, porque o nosso propósito muitas das vezes levanta-nos desafios que não são trazidos, não são levantados, não são alimentados por outras, ou despoletados por outras áreas das nossas vidas que já estão, entre aspas, em piloto automático. E, portanto, temos de estar preparados para a necessidade de considerarmos esta dimensão energética de uma forma global, integral. E, obviamente, envolve também os ambientes onde nos encontramos, os relacionamentos uns com os outros e, claro, como falámos em múltiplas transmissões, na consideração plena não só das dimensões físicas, como da dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Saúde integral é isto, é esta integração, esta simbiose entre todas estas dimensões que permite então libertar o máximo de energia possível
que podemos dedicar para, então, de uma forma o mais clara, mas também aberta, fazermos locomover o nosso propósito. E a quarta dimensão que eu gostava de destacar aqui é a dimensão dos meios. E a dimensão dos meios é precisamente a parte que convencionalmente se acha mais importante para alcançar o propósito, embora eu não pense necessariamente assim, que é os recursos que podemos ter, materiais, financeiros, ferramentas, métodos, procedimentos, sistemas, todo o tipo de meios, lá está, de mecanismos, de instrumentos para que possamos então ter em cima da nossa banca de trabalho, por assim dizer, os ingredientes para confeccionar o prato do propósito. E para essa confecção ser em recorrência, não é? Porque trabalhar com o propósito, como também já falámos nas transmissões anteriores, é muito como tomar banho. Não basta tomar banho uma vez e tomarmos banho para sempre. Não, é um procedimento recorrente, constante, que temos de ir ativando. Dia a dia. Ou no mínimo dos mínimos, mais dias do que aqueles que não o fazemos, não é? Mas já falámos também na transmissão do serviço que o ideal é mesmo ter essa perspectiva aberta em tudo aquilo que fazemos, estarmos numa atitude de entrega, de, se quisermos usar o termo, de desapego, de karma yoga, de entregar o melhor que podemos, independentemente das circunstâncias. E sem expectativa de resultados, principalmente quando estamos, e ainda é mais importante, num processo de descoberta, de exploração, de consolidação. Não podemos aumentar a pressão sobre nós mesmos, causando condições que vão asfixiar, por assim dizer, esse processo que, por definição, é uma maturação, leva tempo, e lá está, atenção, energia, e precisa de ser ativado, revisitado uma vez após a outra. E é precisamente o pilar número 2, se quisermos, do planeamento do propósito, é precisamente a ativação. O planeamento é um processo dinâmico e ativo, e cada vez mais se reconhece que os planos não são para cravar em pedra e usarmos-los estaticamente sem nada mais. É fundamental que, através da ação recorrente, deliberada, consciente sobre aquilo que planeamos, possa libertar-se mais valor. E eu agora pergunto-vos, tem alguma questão? Tem questões que queiram colocar relativamente a este tema? E estamos a falar. Alguma questão relativamente àquilo que estão a ouvir? A questão do planeamento do propósito é uma dança entre o imprevisível e o estabelecimento de espaço para que a expressão criativa de nós mesmos possa emergir da forma o mais recorrente e ao mesmo tempo livre possível. E no mundo em que vivemos, muitas das vezes é um paradoxo. É um paradoxo, mais do que um paradoxo, às vezes parece que há um conflito interno instalado. Na realidade não é propriamente um conflito interno, é um conflito entre as múltiplas decisões que temos de tomar ao longo do dia, nos nossos dias e nas nossas vidas, conciliar múltiplas prioridades, e muitas das vezes o que acontece é que essas prioridades podem não ser verdadeiramente nossas e podem não ser aquelas que expressam o melhor da nossa expressão criativa. E, portanto, temos de fazer esse ajuste e garantir que há um bloco propositado, em alguma altura do dia, que pode ser ao acordar, pode ser ao deitar, pode ser nos intervalos das refeições, pode ser quando nós sentirmos, quando vimos que na nossa rotina, e claro, e depois definir isto em termos práticos. Se precisares de ajuda, é um tipo de ajuda que eu te posso dar, claro, em termos de uma sessão de acompanhamento. Já não falando no processo da jornada, obviamente, porque todas estas questões são questões de diagnóstico muito individual, que cada um de nós tem de fazer e tem de revisitar em contínuo. Como nós vimos ontem nas telas de negócio ou de prática profissional, no Business Model Canvas ou no Business Model U, a forma como consideramos essas dimensões tem de ser revisitada depois de um primeiro esboço, e eu tive a interagir com quem me mandou esboços, e agradeço por terem feito. É importante, depois de estabelecer um primeiro esboço, por exemplo, pegar nessa tela e trazer essa tela para, então, esta consideração de tempo, de atenção, de energia e de meios,
E, por exemplo, todos os dias revisitar a tela ou até esboçar uma nova tela, com base na tela anterior, investir 5 minutos a esboçar uma nova tela, ou 10 minutos, ou 15 minutos, a pôr mais detalhe, mais desenvolvimento, mais exploração em cima daquilo que já se fez, para libertar então mais clareza de visão, mais oportunidade de ativação, que é este pilar número 2. E o pilar número 2 a ativar, eu escrevi aqui 3 palavras-chave que são fundamentais, na minha perspectiva, para nós. Primeiro é a palavra dos sujeitos, se quisermos, que é a palavra que diz quem é que está envolvido nestas ativações. E, portanto, eu sou necessariamente o primeiro e sujeito mais significativo, decisivo para a ativação de um propósito, como conseguimos entender. Mas depois há outros sujeitos que são fundamentais, não é? Os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que estão mais próximas de nós, que contribuem de uma forma decisiva para a ativação do nosso propósito. E essas pessoas necessitam de uma forma ou de outra de serem envolvidas nessa ativação, não só para aumentarmos as possibilidades do nosso sucesso, como também para gerirmos riscos dos desentendimentos que possam surgir nessa mesma ativação. E, portanto, é muito importante que pensemos, então, quem são os sujeitos. E agora veja aqui, a tua questão, Julieta, já vou passar para as outras duas dimensões. Confesso ter sido uma das minhas crenças, que desde que alcançasse a fase de ter um plano alinhado com o meu propósito, seria só, entre aspas, seguir o planeado. Que, com persistência, sem grande revisão, seria suficiente ter um plano a seguir. É perfeitamente natural, Julieta, e normal e expectável, porque nós fomos educados num modelo de sociedade, caso tenhas sido educada no sistema de educação convencional, como foi o meu caso, nós fomos educados num modelo que serviu para a etapa histórica que se convenciona chamar de Revolução Industrial. E na Revolução Industrial as pessoas foram treinadas para a conformidade, para a adesão, com um nível de questionamento muito limitado, face ao que já está pré-definido e face a uma máquina, entre aspas, que já está mais ou menos oleada e que é só repetir um ciclo após o outro, após o outro, após o outro. E, portanto, o planeamento está muito vinculado a essa, ou estava, e agora estamos num processo em que acho que estamos a assistir a uma clara polarização desse modelo de sociedade, num sentido, forças em que querem implementar, enraizar de uma forma ainda mais forte esse modelo, ao contrário daquilo que possamos imaginar. A vaga tecnológica que se convenciona chamar de inteligência artificial tem uma forte componente de automação que, aparentemente, e daquilo que eu me estou a perceber, está a gerar riscos de mecanização dos seres humanos a uma escala que não conheceu ainda rival. Por outro lado, temos a outra força nesta polarização, que é a força da libertação do potencial humano, que também está em crescendo, na minha perspectiva, e que está, de facto, a colocar nos holofotes a nossa capacidade de recriação contínua, de acesso a um conjunto de ferramentas, de instrumentos, de plataformas que não existiam antes e que agora existem também. E, portanto, ao mesmo tempo que parece que estamos a ser mais encaminhados para uma restrição das nossas liberdades individuais, também estamos a ter cada vez mais oportunidades para libertar esse nosso perfume, essa nossa magia individual. E, portanto, isto para te responder à tua questão, a tua crença é muito natural, é uma crença que eu também tive, penso que muitos de nós que estejamos a assistir também tivemos, ou temos, ou ainda estamos em processo de reformular, e que é precisamente essa, de que, ok, depois de estar feito o esboço é só avançar. Não. Em termos de propósito, não. Na minha experiência, não é assim. A minha experiência é que é preciso revisitar continuamente os planos, ajustar esses planos à realidade, e é o pilar número 3, mas já lá vamos, para que então todo o ciclo seja um ciclo verdadeiramente vivo, verdadeiramente dinâmico e assente na realidade, assente no que está a acontecer, assente nas nossas verdadeiras necessidades, nos nossos anseios, e depois, é claro, em todas as outras expressões que vão se libertando e surgindo a cada passo, à medida que vamos progredindo então nessa expressão autêntica de quem somos. Portanto, é perfeitamente natural que tenhas tido essa crença, e muitos de nós ainda estamos a lidar com isso e ainda estamos a alterar isso. Continuando, como eu estava a dizer, a primeira peça fundamental da ativação é precisamente considerar os sujeitos que estão envolvidos nessa mesma ativação, definindo logo à cabeça, com certeza,
para podermos assumir plenamente a responsabilidade daquilo que estamos a fazer, nós somos o principal sujeito. Todos os outros sujeitos que existem nas nossas vidas, familiares, amigos, colegas, superiores hierárquicos, no caso de envolver atividades profissionais, etc., parceiros, clientes, todos eles precisam de estar, precisam de ser lidados de uma forma que ou amplie o seu potencial de participar da melhor forma no nosso propósito, ou no caso de percebermos que são, infelizmente, não estão na condição de nos poderem de participar num tipo de escolhas que nós participamos, então de gerir os riscos de descarrilamento, digamos assim, da sua presença. Portanto, este é aquilo que estávamos a falar. Dimensão número 2 é a dimensão que eu chamo dos verbos. E os verbos são precisamente a dimensão das atividades. Quais é que são os verbos que estão inerentes àquilo que eu já percebi na minha consideração, que vai fazer todo o sentido nesse bloco de tempo ou nesses blocos, nesses espaços que eu abri para poder ativar o meu propósito recorrentemente. Então, quais é que são as atividades que são chave do meu propósito? Que tipo de atividades é que são? Não é? Será estudar? Será ler? Será meditar? Tomar atenção na respiração? Será cozinhar? Será investigar? Será ter sessões? E já não é um verbo. Será ser orientado a orientar? Será partilhar? Aprender? Treinar? Temos de perceber e depois decompor e enriquecer quais é que são as componentes fundamentais que dão força, que metem a máquina em movimento e que dão dinâmica à expressão do nosso propósito. E, portanto, a parte dos verbos é vital para essa ativação, é inerente à ativação. Ativar é com verbos, é com ação, é com fazer coisas. E a terceira dimensão é a dimensão dos contextos. Também já estávamos a falar em termos dos sujeitos que pusemos ali, porque estas dimensões interligam-se umas com as outras, são interdependentes. Às vezes há sobreposições também. E, portanto, os contextos como é que eu posso fazer que os contextos onde eu me encontro sejam cada vez mais purpose-friendly, se quisermos usar o termo. Como é que eu posso fazer com que tudo seja o mais convergente possível para a tal expressão autêntica de quem sou, à minha volta, na minha casa, no meu espaço de trabalho, onde eu descanso, onde eu cozinho, onde eu vejo televisão ou não, que devemos... há quem diga, eu estou-me a lembrar do Robin Sharma, que em vez da televisão arranja uma estante que tenha pelo menos tantos livros como o tamanho da tua televisão, e será um investimento muito melhor de tempo, e eu concordo com ele. Estás à vontade, Regina, bem-vinda na mesma, és sempre bem-vinda quando vieres. E, portanto, a questão aqui é como é que podemos pôr os contextos a alimentar aquilo que nós precisamos. É minimizar a disponibilidade da televisão, por exemplo? É não ter televisão no quarto? É uma boa coisa. Eu há muitos anos que não tenho televisão no quarto. Muitos anos mesmo, décadas. Porque percebi quando tive, quando era adolescente, quando era jovem, tinha televisão no quarto, vídeo no quarto, tudo. Cria um tipo de ambiente que não é conduzente à pessoa propositada, na minha opinião. Pelo menos não à pessoa que já sabe o que quer fazer, ou pelo menos o que não quer e que precisa resolver, que é o outro lado simétrico do propósito, e falámos muito nisso, não é? Também, que é a tal questão. Eu posso não saber o que quero exatamente em termos de narrativa, mas se eu sei o que não quero, posso inverter isso para resolver, transformar um problema numa solução e num objetivo para o qual me posso encaminhar, certo? Tendo o cuidado natural, como também já temos vindo a verificar, de estar então no tal estado de centramento que faz com que essa inversão seja sensata e tenha mais possibilidades de ser de facto eficaz. E portanto esta é a questão dos contextos. Os contextos onde nós estamos e que incluem necessariamente e combinam os verbos e os sujeitos, fazem uma alavanca, criam uma alavanca que é absolutamente fundamental para podermos nos catapultar para o nosso propósito. E da mesma forma criam uma alavanca, também podem criar uma corrente que nos prende e que, de certa forma, limita essa capacidade. Eu tive um ano sem ver televisão, dizes-me agora a Adélia. Sim, eu há muitos anos que não vejo televisão em recorrência, o que não quer dizer que não esteja informado. Procuro estar informado, mas procuro ser o agente que ativa o momento em que essas informações
podem me chegar através da informação chegam até mim. Gosto de ser eu a escolher o tipo de experiências que tenho com os audiovisuais. Não gosto de estar, entre aspas, à mercê daquilo que me queiram colocar na minha percepção. E, portanto, a televisão é um mecanismo que tem vários riscos. E não vamos agora entrar aqui em muitos detalhes sobre isso, mas a televisão foi um meio que foi criado e alimentado, e o modelo de negócio baseia-se fundamentalmente na obtenção de receitas publicitárias, de grandes marcas e de grandes impérios empresariais, que nem sempre têm os interesses individuais dos seus consumidores na melhor atenção. Não é? E, portanto, e mesmo que pudessem ter naquilo que consideram eles a nossa melhor atenção, o nosso melhor interesse, nós, como responsáveis pela nossa própria expressão autêntica e criativa, devemos então tomar esse tema em mãos. E terá sido o que tu fizeste. E, portanto, temos o primeiro pilar, considerar, o segundo, ativar, e o terceiro é, naturalmente, através da união, da confluência dos dois anteriores, é ajustar, já tinha falado. Portanto, à medida que vamos pondo o ciclo, a roda da vida em movimento, com o planeamento do nosso propósito, em que vamos fazendo então esses ciclos de ação-reflexão, 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 né? Ou se quiserem, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão, ação. E é indiferenciado, porque na verdade eu pus o primeiro pilar do considerar, a verdade é que o nosso ponto de partida já houve a ação, ou já houve um conjunto de ações que nos confluíram para o ponto onde estamos agora, de alguma forma nos devolveram alguma insatisfação, ou alguma restrição na expressão da nossa essência, ou algum vazio, e então temos a noção clara de que é importante então fazermos uma renovação, e essa renovação então leva-nos à consideração, como o tal primeiro passo da deliberação. Mas, continuando, à parte deste parênteses, é deste ajuste, desta dança, que vamos então dar cada vez mais aperfeiçoamento, melhoria, clareza, qualidade e, claro, gratificação, plenitude e resultados também ao nosso propósito. E, portanto, o planeamento, na verdade, é um processo que se torna dinâmico e, mais uma vez, trazer a questão e os conceitos associáveis a propósito a esta parte da dinâmica e de claramente ser colocado em marcha, em movimento, mesmo que para isso possam ter de ser tomadas decisões que estão além da nossa capacidade de as perceber no momento em que iniciamos o processo. E, portanto, isto é uma espécie de processo de prototipagem muito simples e apresentado de uma forma simples, aplicado ao propósito. E como é aqui apresentado de uma forma simples e em 30 minutos, ou nem isso, eu vou agora também fazer aquilo que já fiz noutras transmissões, que é sugerir-vos um conjunto de fontes que vocês podem considerar para aprofundar isto. Não é? E, portanto, vou começar aqui pelo primeiro livro, que é precisamente um livro que eu falei ontem, mas que não tinha ao pé de mim para vos mostrar, que é o livro da Personal MBA, de Josh Kaufman. Eu colei ali o link, mas esta é a versão que eu tenho. É basicamente um livro com um conjunto de modelos mentais. Não sei se recordam de termos falado em modelos mensais, na sessão da Mestria de Aprendizagem, quem teve e quem viu, talvez a Regina e a Adélia se recordem. E os modelos mentais, então, o que fazem são estruturas conceptuais que nos permitem refletir de uma forma eficiente e simultaneamente livre, porque podem ser recombinados entre si, também, e ajustados às nossas próprias circunstâncias. Portanto, não são prescrições diretas, mas sim estruturas abstratas que nos permitem entender os contornos e os princípios daquilo que estamos a lidar. E este livro do Personal MBA faz uma revisão dos principais conceitos associados aos MBA de gestão. Portanto, em vez de pagares, tipicamente, obviamente pagas por um outro tipo de experiência e pagas por uma credenciação por uma instituição oficial, mas em vez de pagares milhares de euros por um MBA, podes, em termos de aprendizagem, investires 15 euros, 20 euros, o que seja, e tens um livro, um suporte, ou até descarregar online em plataformas que disponibilizam este tipo de livro, e tens acesso a estes conceitos que podes então usar para fazeres o teu planeamento, para prototipares em função das telas que vimos ontem e dar riqueza à tua prática recorrentemente. E como Roma e Pavia não se fizeram num dia, este é um livro que tem imensos conceitos.
todos com definições muito lapidares, mas ao mesmo tempo muito úteis e que remete para outras fontes subsequentes onde os podes aprofundar, incluindo, vai mexer com várias sessões que nós já tivemos aqui. Portanto, este é o primeiro. Segundo, livro Daily Rituals. How Great Minds Make Time, Find Inspiration and Get to Work. Este está muito, eu associo muito este livro ao primeiro pilar, considerar como estabelecer então os nossos hábitos, e também já tivemos uma sessão sobre hábitos, os nossos hábitos, as nossas rotinas, para nos devolverem mais aquilo que nós somos, com base em exemplos de pessoas que são consideradas exemplos de criatividade e de genialidade artística, social, a vários níveis. Portanto, este é outro livro que vocês podem inspirar, que eu posso recomendar. Outro livro aqui, que eu gosto bastante, o livro When, The Scientific Secrets of Perfect Timing. Algum destes livros podem haver em português, façam o favor de investigar se for o caso. Este é do senhor Daniel Pink. Dan Pink. É um livro magnífico sobre sentido de oportunidade, sobre entendermos os nossos próprios ritmos biológicos pessoais, é toda esta mensagem, de como é que isto se reflete em termos de começos, de transições e de finais nas nossas vidas, em múltiplas faixas de tempo. Pode ser num dia, pode ser numa semana, pode ser num ciclo de vida mais longo. Também falámos na transmissão associada aos ciclos, de como é que isto se pode rever. Portanto, este é outro livro que eu acho que vos pode ser útil se quiserem aprofundar essa dimensão. Livro Wait, de Frank Partnoy. Este é o livro que tem o subtítulo que diz The Useful Art of Procrastination. A procrastinação é uma espécie de... O tema da procrastinação é uma espécie de vaca sagrada do desenvolvimento humano. Porquê? Porque é tida como um alvo a abater por praticamente quase todos os professores, coaches, formadores de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E este livro o que faz precisamente o contraditório desse argumento e demonstra, inclusive é suportado em estudos científicos e vários casos de estudo, como é que a procrastinação pode ser não só uma ferramenta criativa, como é natural no processo de aprendizagem, no processo de manifestação, no processo de vivermos e de expressarmos o nosso melhor. E, portanto, este é outro livro que eu recomendo vivamente. E agora, os livros que mais inspiraram a associação do projeto que eu vos falei ontem, que eu prometi que ia falar um pouco mais de projeto, e, portanto, hoje vou falar desta forma, que é livros sobre a árvore da vida e os anjos que fazem parte das hierarquias celestiais da árvore da vida. Este é um desses livros, Los Ángeles al alcance de todos, e os autores são Kabbalev e Soleika Lop. E este é um livro que tem as orações e exortações a cada um dos 72 anjos da Cabala. Um livro fundamental para a articulação do projeto que eu vos falei ontem, a Árvore da Vida Business Model Canvas, fazendo honra ao trabalho desses autores que contribuíram para que, numa perspectiva que eu não vi em mais nenhum outro suporte que me tenha chegado às mãos da Árvore da Vida, e acreditem que foram bastantes, foram lá várias dezenas, não vi ninguém a tratar este tema com a clareza, com o acerto e com a sistematização espiritualizada que Henrique Elop, Kabbalev e os seus filhos, a sua família de cabalistas espanhóis, fizeram nestes trabalhos. Portanto, este é o livro das orações. O segundo é precisamente uma versão de um livro publicado em português, que é Os Deuses Internos, o Programa Profundo dos 72 Génios, da Cabala, também de Kabbalev, e foi precisamente o primeiro livro que eu li a este nível, que detalha o conteúdo dos programas destes 72 anjos, destas 72 forças, e que, volto a dizer, embora estejam aqui tratados em termos de sabedoria que se convencionou a chamar Cabala, aplicam-se a qualquer tipo de consideração que tem diversos nomes em múltiplos saberes ancestrais e atuais. Podemos lhe chamar devas, podemos lhe chamar forças cósmicas, podemos lhe chamar... Não interessa a expressão que a gente use. O que aponta, o que fica claro quando estudamos estas realidades é que, na realidade, são formas que podemos considerar mais ou menos simbólicas, mais ou menos realidades mais ou menos biopsíquicas, mas todas elas têm um papel
E esse papel, para mim, fica muito claro nestes dois livros e eu baseei muito do meu trabalho nestes dois livros e, portanto, fazendo honra a esses autores e ao trabalho que ainda há de vir. The Power of Full Engagement. Managing Energy, Not Time is the Key to High Performance and Personal Renewal, dos autores Jim Loehr e Tony Schwartz. Este é um clássico da produtividade e gestão de tempo, gestão de energia propositada. Portanto, é um livro também baseado no propósito. É um livro cujo argumento fundamental é precisamente aquele que consta do subtítulo. É na alavancagem da nossa energia, da nossa capacidade, como estávamos a falar no primeiro pilar, na consideração. É nessa gestão energética que podemos despoltar cada vez mais do nosso melhor potencial e conseguir cada vez mais resultados com o mínimo risco de burnout ou de esgotamento, se preferirem, de sensação de vazio, de esforço permanente. Nada disso é desejável. Nós podemos ter de fazer sacrifícios, nós podemos ter de entregar extras de nós, go the extra mile, muitas das vezes ao longo das nossas vidas e das nossas rotinas e das nossas ativações, seja incluindo o próprio propósito, não é? Mas isso não quer dizer que tenhamos de estar sempre com a luz do nosso painel de navegação no vermelho. Não, antes pelo contrário. A luz no vermelho deve ser a exceção e não a regra. Esta é a proposta deste livro. Já estamos quase no fim. Getting Things Done. O sistema do Sr. David Allen, The Art of Stress-Free Productivity, é o subtítulo. E agora comentas, Adélia, meu Deus, como ter tempo para ler todos esses livros? Através da mestria da aprendizagem, são que nós falámos, e eu depois poderia ter entrado em mais desenvolvimentos, mas é um tema imenso. A questão fundamental é, sim, é preciso reservar tempo para poder ler estes livros. Não temos de os ler de capa a capa, na totalidade. É importante que tenhamos métodos de trabalho que nos permitem encontrar informação que precisamos de uma forma rápida, célere e ter também sistemas de organização pessoal em torno disso. Vai um pouco fora do âmbito desta transmissão. Eu tenho sistemas pessoais que me permitem processar, assimilar e utilizar largas doses de informação, digamos assim, num espaço de tempo mais ou menos alongado, consoante as possibilidades, as necessidades e os objetivos, claro. E, portanto, essa é uma questão que é fundamental. É nós refletirmos como é que podemos sair do modelo da educação, da instrução padronizado de tens de ler o livro todo até ao fim, depois vais ter um teste, e depois nesse teste vais pontuar de X a X valores, e depois vais receber uma nota, para um modelo em que estamos a responsabilizar-nos pela nossa aprendizagem, um modelo da autoaprendizagem, self-learning, como também falámos, e nesse modelo nós não temos de ler cover to cover os livros todos, embora eu tenha lido vários destes livros cover to cover, mas não li todos cover to cover, ou capa a capa, se quiserem, na totalidade, para usar os termos em português. E, portanto, é sabermos focar a nossa atenção onde ela é necessária. E, claro, obviamente, eu no meu caso, como facilitador profissional, como orientador profissional, e que trabalha com estes temas, obviamente que parte da minha proposta de valor para vocês é entregar-vos saber a síntese condensada daquilo que são as pérolas e a riqueza que existe nestes livros e noutros suportes, nas sessões que vocês tenham comigo. Por exemplo, se tiverem uma sessão comigo, em ajuste àquilo que são as vossas necessidades, eu consigo associar, entre aspas, descarregar, recombinar e criar as lições, os saberes destas fontes, destas ideias significativas, que algumas delas das melhores ideias da humanidade, na minha opinião, em prol do vosso processo, em prol do vosso desenvolvimento. E, portanto, isso também é uma parte da minha proposta de valor, obviamente, que é assim. E como eu estava aqui a dizer, este livro Get Things Done, então tem uma visão muito sistemática, mas ao mesmo tempo muito espiritualizada também, daquilo que é a nossa possibilidade de sermos produtivos, de então levarmos as nossas porções propositadas não só por diante, não só com eficiência, mas como com eficácia. Eu gosto imenso das ideias deste senhor. Este senhor tem, de facto, além de uma grande popularidade nos meios mais convencionais das organizações e dos negócios e do empreendedorismo,
é uma pessoa como os outros que eu mencionei anteriores. É uma pessoa que tem, de facto, um paradigma espiritualizado e, portanto, só por isso é uma vantagem. Último livro, o livro mais recente e um dos livros que mais me inspirou relativamente a este tema do planeamento, do propósito, neste caso sobre a égide da produtividade. Start Finishing. How to go from idea to done. Este livro até se aplica mais à transmissão da manhã do que o de hoje, mas eu quis já dar-vos este livro para vocês poderem também já ir ver os livros que quiserem ver e obtê-los, se for caso disso, e ficarem já com posse destas ferramentas. Este é um livro extraordinário de uma pessoa que teve responsabilidades nas forças militares dos Estados Unidos e é um mestre, este senhor é mesmo na escrita, vê-se mesmo que é um mestre na arte do planeamento, é um mestre na arte da produtividade e também tem esta visão espiritualizada que nós defendemos aqui. Agora comentas, Adélia, vejo aqui os teus comentários. Ok, obrigado. Procuro, de facto, cultivar-me para poder ter saber, conhecimento para entregar e também para que, se possível, o universo me possa utilizar para fazer as recombinações e as transmissões num conjunto de códigos e de linguagens que cheguem bem a quem precisa de ajuda. Portanto, é este o objetivo. Com tudo isto. Se for só para fazer malabarismos e piruetas com livros, era melhor ir para o circo. Não é esse o propósito. O propósito é, de facto, podermos ter códigos comuns em que nos libertamos para, com a ajuda uns dos outros ou por nós mesmos, irmos em busca daquilo que precisamos. Portanto, este é o propósito aqui. E este livro, como eu vos estava a dizer, foi de um senhor que trabalhou, teve responsabilidades de gestão no Exército dos Estados Unidos e escreveu um livro extraordinário, aplicável profissionais liberais, empreendedores, qualquer pessoa que precise de concretizar projetos com base no propósito, e portanto o próprio livro já está articulado em termos propositados, é um livro que eu claramente recomendo. E a linguagem é tão simples, é tão clara, é tão prática, percebe-se que isto é um senhor que de facto pega nisto recorrentemente, tem um nível de simplicidade e clareza que eu de facto se destaca face a outros livros, com primor para todos, mas gostei imenso deste livro. E é isto que eu tinha para vos dizer hoje. Pensem como é que podem abrir blocos propositados no vosso dia-a-dia. Pensem como é que podem colocar mais clareza, mais desenvolvimento, mais detalhe. O segredo está nos detalhes. E como está na visão geral e na capacidade de subirmos e descermos entre estarmos no cume da montanha e estarmos a olhar para as folhas, já dentro da floresta, o segredo está aqui, na capacidade de fazermos movimentos, de subirmos e descermos entre as várias perspectivas, consoante são necessários. E claro, e sozinhos podemos não ser capazes de fazer isto muito bem. E portanto, precisamos uns dos outros, seja através de livros, seja em aconselhamentos, profissionais, o que seja. Encontrem-me ao dispor no poder ajudar, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado pela vossa participação mais uma vez. Quero perguntar se têm mais questões, mais perguntas que queiram colocar agora, antes de terminarmos. Amanhã vamos falar sobre projetos com propósito, precisamente. Portanto, eu vou dar ainda uma camada extra, um nível mais à frente, espero eu, daquilo que é a expressão disto que falámos nesta transmissão e também na transmissão anterior. E, portanto, vamos tentar fazer essa síntese, então, em termos de algo que possamos mais apalpar e fechar e condensar. Sim? E é essa a minha proposta para amanhã. Como sempre, ideias, partilhas de trabalhos que tenham feito ou não feito em relação às transmissões. E o que vos possa ir na mente, podem me enviar ou uma mensagem aqui mesmo, nesta plataforma, ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. E claro, e como sempre, se quiserem uma colaboração mais aprofundada, também estamos disponíveis. Vamos seguindo, estamos juntos. Beijinhos. Até breve.